Eu te saúdo com a paz do Senhor. Por que cometemos pecado, mesmo sabendo que este pecado ofende a Deus e terá terríveis consequências na nossa vida? Eu vou te falar acerca deste negócio na aula de hoje, lição número 3 da classe de jovens. A realidade bíblica do pecado. Para esta aula, os louvores sugeridos são os 171, 422 e 484. Também eu vou te dar as respostas da hora da revisão. Fica aqui comigo que nós aprenderemos juntos, certamente. Eu conto com os seus comentários e com certeza com os seus compartilhamentos. Compartilhe esta aula com aquela pessoa que é assim como você também gosta da Escola Bíblica Dominical. Texto principal: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Aos Romanos capítulo 3, versículo 23. Resumo da lição: o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Os objetivos desta aula é compreender o que é pecado. De modo geral, pecar é errar o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Conscientizar das consequências do pecado. Sim, você precisa ter consciência de que todo pecado terá as suas consequências aqui na Terra ou, infelizmente, eternamente. Mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. O que é deliberada? Não? É quando uma pessoa vive de uma forma que peca hoje, peca amanhã e peca depois. Ou seja, ele não tem limites para pecar, ou seja, deliberadamente. Introdução. Uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência a rejeitar o que é bom e praticar o que é mal. O apóstolo Paulo nos diz, lá em aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, que o bem que ele queria fazer, isso ele não consegue fazer, mas o mal que ele não quer fazer, isso ele faz. Por quê? Porque nós temos uma tendência a rejeitar aquilo que é bom e praticar aquilo que é mal. Então, nessa perspectiva, nós compreendemos que o cristianismo ele tem muito esse ensino. Para que ele tem esse ensino? Justamente para que nós não venhamos fazer como acontecia com o apóstolo Paulo. Mesmo o apóstolo Paulo sendo um grande homem de Deus, cometia este pecado, mas hoje nós não precisamos cometer, nós não precisamos ter isso na nossa vida. Nós sabemos que temos uma tendência para praticar aquilo que é mal aos olhos do Senhor, mas se nós vigiarmos e orarmos, jejuarmos, fazermos a leitura da palavra do Senhor, certamente nós não cometeremos. Mas se cometermos, nós temos um advogado justo, que é Cristo Jesus. O que é o pecado? Conceitos extrabíblicos sobre o pecado. Uma das características do pecado é obscuramente do entendimento humano. Isso significa que qualquer coisa que ele seja dita e que corresponda a uma reprovação por seus atos errados, poderá ser intelectualmente rechaçada, ou seja, negada. De modo geral, o pecado para a humanidade não existe. Por quê? Porque intelectualmente há uma resposta para aquele mal, há uma resposta para aquele pecado. Logo, a pessoa não comete pecado, apenas não consegue demonstrar o porquê aquilo aconteceu. Entretanto, há pessoas intelectualmente, de uma forma muito intelectual, de uma forma até com uma certa habilidade, e às vezes até mesmo uma habilidade na palavra, acaba conscientizando as pessoas: não, você não cometeu pecado, é porque você não soube explicar isso ou não soube explicar aquilo. De modo geral, significa o seguinte: quando alguém comete um pecado, o que acontece? Esse intelectual vai falar para essa pessoa: não, você não cometeu pecado. Isso aconteceu com você, e começa a dar explicações, fazendo com que assim a pessoa não se sinta uma pessoa pecaminosa. Ela não pecou, ela começa a achar, se convencer de que ela está certa. Em outras palavras, neste caso, o pecado para a humanidade não existe. Ele é atenuado pela intelectualidade. Então isso é perigoso. Não é que você não possa ser uma pessoa intelectual, muito pelo contrário, você pode e deve ser uma pessoa intelectual, inteligente, lendo bons livros, por exemplo, tendo bons professores, boas pessoas, boas companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e o bom costume também faz parte da inteligência.
Jó capítulo 28, versículo 28, nos diz que a sabedoria a Deus é a inteligência e apartar do mal a sabedoria. Então nós devemos fazer o quê? Ter a sabedoria da parte do Senhor, ou melhor, temer ao Senhor é a sabedoria e apartar do mal a inteligência. Então o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, perder os maus costumes, não estar com más companhias. Para quê? Para que assim nós não venhamos cometer este erro lá de Jó 28, 28. Então, esse é o ponto da questão pecaminosa. Eu vou ler aqui para você, Jó, capítulo 28, só para ficar numa situação assim mais clara. Jó, capítulo 28, versículo 28. E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento, ou em outras traduções, inteligência. Então você aparta-se de más companhias, porque assim você estará se apartando do mal. Uma vez que você se aparta do mal, você é inteligente. O conceito bíblico sobre o pecado. Quando nos esquecemos do Senhor e transgredimos sua lei, nos colocamos contra ele e seus mandamentos. Como eu falei lá no início, pecar é errar o alvo. Jesus é o nosso alvo. Em outras palavras, tudo aquilo que eu faço que não acerta a vontade de Jesus é pecado. Então, a questão também do alvo ainda tem um outro ponto muito interessante, que pior do que errar o alvo, que é Cristo, é acertar o alvo errado. Então nós devemos ter muito cuidado nesse sentido, até porque tão penoso quanto errar o alvo é esquecer-se de Deus. Quantas vezes nos esquecemos do Senhor? Muitas vezes nós só lembramos do Senhor quando estamos numa situação difícil, estamos passando por um deserto, por exemplo. Entretanto, nós devemos lembrar do Senhor todos os dias, em todos os momentos, colocar sempre Deus na frente. Todos os nossos projetos precisam ser colocados nas mãos do Senhor, para que assim esses projetos sejam estabelecidos segundo a vontade do Senhor. A origem do pecado. Esse versículo nos mostra duas coisas. Satanás não é um Deus, embora se ache um, e que o pecado pode corromper até a mais perfeita criatura. Então vejamos qual é a origem do pecado. A origem do pecado está em Satanás. Ele nunca se firmou na verdade desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E aqui está a resposta para aquilo que eu te perguntei lá no início. Se nós sabemos que o pecado ofende a Deus e trará consequências para nós, por que nós ainda pecamos? Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que alguém chegue para você e te dê um veneno para você beber, para você ingerir aquele veneno. Você o que fará? Você dirá, não, eu não quero. Esse veneno vai me matar, esse veneno vai fazer isso, vai fazer aquilo comigo, então eu não quero isso para mim. Por quê? Porque esse veneno é como o pecado. Você não pegou aquele pecado, o veneno, porque você sabe que é ruim. É ruim para você. Agora imagine, por exemplo, que você está num lugar e uma pessoa chega com uma pizza muito bonita, aquele seu sabor preferido, e recheado de veneno. Você comerá pizza? Sim, você comerá pizza. Por quê? Porque você não está vendo o veneno, você não está vendo o pecado nela. Você não está vendo o pecado na pizza. Então é isso que o pecado, por isso que muitas vezes caímos no pecado, porque o pecado se apresenta para nós de uma forma muito apreciada, de uma forma muito bem bolada, de uma forma bonita, para aquilo que nós queremos. Lembra lá do Jardim do Éden? Eva observou que aquela fruta era boa. Então ela foi atraída por aquilo que ela viu, era uma coisa boa, era bonito de se ver. Então o pecado ele tem sempre essa dinâmica de se apresentar para você de uma forma muito bonita, aquilo que você quer, aquilo que você tanto almeja, e você acaba achando que aquilo ali é da parte do Senhor, ou mesmo achando que não tem nenhum problema aquilo ali, mas na verdade o pecado está ali dentro, assim como o veneno numa pizza que você não consegue ver o veneno, e você se ingerir aquela pizza, você morrerá, assim também é o pecado. Quando nós temos a questão do praticar o pecado, a consequência virá aqui na terra, ou pior, na eternidade. Porque quando há uma consequência na terra daquele pecado, nós fazemos o quê? Nós buscamos ao Senhor e pedimos perdão ao Senhor. Mas se pecarmos deliberadamente, de uma forma
que eu peco hoje, peco amanhã e não paro de pecar. O que acontecerá? Eu partirei para a eternidade no pecado, portanto, sem Cristo. Então aqui está a grande questão. A origem do pecado é Satanás. E Satanás faz tudo o que for preciso para fazer com que você caia na armadilha dele, né? No provar o veneno dele. Ele faz qualquer negócio. Então você precisa ter muito cuidado para você assim não ser pego por aquilo que você deseja. Acabar sendo traído, né? A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração. Às vezes você pensa, não, mas o meu coração está pedindo isso, está de acordo com o meu coração. Lembre-se, o nosso coração, ele é enganoso, ou seja, ele nos engana. Então, vigie nesse sentido. As consequências do pecado. O homem foi criado bom, mas mesmo tendo sido criado sem imperfeição alguma, o homem cedeu à tentação a partir de sua desobediência a Deus, dando ouvidos à proposta de Satanás. O homem passou a ser mau. Veja que Deus criou o homem perfeito. E nesse sentido, observe que o ser humano usou da liberdade que tinha para desobedecer a Deus. Será que isso aqui eu quero observar e fazer uma reflexão junto com você? Será que eu não estou aproveitando da liberdade que Deus me deu para pecar? Será que eu não estou usando da minha liberdade para continuar a ser imperfeito? O que eu quero dizer? Quando nós temos liberdade, a liberdade ela não é sinônimo de desobediência. Se o seu pai, por exemplo, ou a sua mãe te dá liberdade para você fazer algo, para você sair sozinho, por exemplo, ela está te dando uma liberdade, mas essa liberdade não é para você desobedecer. Eu vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, seu pai chega para você e você quer sair, por exemplo, com seus amigos, e seu pai te estipula um horário. Ó, você pode sair sozinho com eles, mas tal hora, eu quero 10 horas da noite, vamos aqui dizer. 10 horas da noite eu quero você aqui. O que você faz? 10 horas você precisa estar em casa. Por quê? Porque teu pai te deu liberdade para sair e não liberdade para ser desobediente. Mas quantas vezes nós fazemos exatamente o contrário? Nosso pai, nossa mãe, nossos responsáveis, nosso pastor, por exemplo, nossos líderes, nos dá uma liberdade, o que nós fazemos? Nós desobedecemos. Tantas e tantas vezes a liberdade ela é tida para nós, para quê? Para que nós venhamos, na verdade, até demonstrar o que realmente nós somos, né? Se observarmos bem, porque quando nós temos uma liberdade, eu me lembro de um caso muito interessante de um pastor que deu liberdade para os jovens. Ele não conseguia ter uma dinâmica com os jovens, sempre existiam alguns problemas no grupo de jovens. Então ele chamou um amigo dele que tinha muita afinidade com os jovens, falava muito bem com os jovens. E esse amigo dele virou para ele e disse assim: vamos fazer uma coisa. O amado pastor fica escondido dentro da igreja de uma forma que ninguém te veja. E me dê liberdade com eles. E mostre para eles que eu tenho essa liberdade. E fez aquela dinâmica e tal. E o pastor, que era amigo desse pastor, reuniu os jovens e começou a fazer algumas perguntas. E perguntas muito cabulosas, eu diria. E todos os jovens cederam e falaram abertamente. Inclusive alguns até confessaram que estavam em pecado. Mas por que ele confessou para um, mas não para um pastor, né, para um amigo, mas não confessou para o seu próprio pastor? Porque aquele pastor não dava liberdade para os jovens. O jovem ele precisa de liberdade. Ninguém merece ficar preso. Inclusive, eu até abri aqui um leque. Uma coisa interessante aqui, que eu vejo em algumas casas de alguns cristãos, alguns passarinhos na gaiola. Isso é crime e é pecado. Por quê? Porque o animal, o pássaro também não foi feito para ficar preso em gaiola. Então, se você tem um animal numa gaiola, você está pecando, saiba disso. E é um pecado que, olha lá, hein? Então, da mesma forma que você não gosta de ficar preso, o animal também não foi feito para isso. Então, veja que a liberdade nos dá a liberdade de sermos o quê? Obedientes. Eu tenho a liberdade do meu pastor, tenho a liberdade dos meus líderes, tenho a liberdade dos meus pais para fazer o que eu quiser, mas eu tenho que seguir as regras deles, porque senão eu estou em desobediência. E quem é desobediente perde a credibilidade.
Então, eu sei que falando de liberdade é uma questão um pouco, muitas vezes controversa, porque muitas vezes você quer fazer uma coisa e seu pai não deixa você fazer, a sua mãe não deixa você fazer, e você pensa, mas eu não sou livre. Você é livre sim. Quando seu pai e sua mãe diz para você não ir ou não fazer, é porque ele sabe a consequência do que virá. Portanto, nós precisamos observar que nós fomos feitos perfeitos. Deus nos criou perfeitos. Mas a corrupção do pecado de Adão e Eva nos fez o quê? Imperfeitos. Mas nós devemos fazer como a Bíblia nos fala, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é verdadeiramente livre? É porque você realmente, de fato, é uma pessoa livre para fazer o que você quiser. Agora saiba, você é livre para fazer o que quiser, mas a consequência virá. Então, cuidado com a consequência. Olha lá no que você está usando a sua liberdade. Degradação da raça humana. A humanidade pode até negar a existência do pecado, mas não pode negar a consequência de que estão errados quanto cometem uma iniquidade. O pecado tira a inocência da pessoa e isso não tem como negar. A pessoa às vezes até pode negar, mas eu não estou em pecado, mas ela sabe que vai ter uma consequência sobre aquele ato. Por quê? Porque é um pecado, ou em alguns casos porque é crime. Então, o que acontecerá com isso? Essa raça humana será de uma forma completamente degradada, porque a sua imagem ficará ruim, a sua imagem será manchada. Porque quando nós cometemos um pecado, é claro que muitos pecados ficam escondidos diante da igreja, diante do pastor, mas não diante de Deus. Então, muitos pastores hoje, líderes, pessoas de modo geral, jovens inclusive, né, cometem pecado, não falam com ninguém, mas Deus sabe. E isso, o que vai acontecer com esse jovem, com essa jovem, com esse pastor, com esse líder? Ele vai perdendo a espiritualidade. Por que ele vai perdendo a espiritualidade? É meio como se o Espírito Santo fosse saindo dele. A ideia é mais ou menos essa, vai se apartando, vai se distanciando. Por quê? Porque Deus não pactua com o pecado. Ainda que possa parecer algo bom, já comentei aqui uma certa vez, que fui ministrar a palavra, estava completamente numa vida de pecado, mas aquele dia Deus transformou a minha vida. Por quê? Porque mesmo eu estando em pecado, o Senhor fez um mover. E aquilo na igreja eu comecei a ficar pensando, não é possível que eu vou viver uma vida de pecado, Deus me usando assim. E aquilo começou a mexer muito comigo e eu fui deixando o pecado de lado. Eu falei, eu preciso deixar isso de lado, porque eu sei que ainda que eu venha ministrar a palavra e pegar fogo na igreja, e fazer Deus operar um milagre, se eu não viver uma vida de santidade, naquele dia eu ouvirei do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero morar no céu, eu quero contemplar o Senhor. Então ali eu comecei a me acertar com o Senhor. Então, por quê? Porque o pecado ele acaba com a vida da pessoa. Ele vai, a pessoa por dentro, ela pode até por fora ser uma pessoa alegre, feliz, mas por dentro só Deus sabe. Por quê? Porque aquela pessoa começa a se entristecer por causa das consequências do pecado que só ela percebe. Ela começa a observar que Deus não fala mais com ela da forma que falava, não usa mais do jeito que usava, e ela começa a sentir, na verdade, um vazio, tem alguma coisa por dentro dela que está faltando. É o quê? É o Espírito Santo, é a presença, é a santidade. Portanto, o pecado ele vai sempre tirar a inocência da pessoa. A pessoa sabe que está errada, a pessoa sabe que pecou, e aquilo vai, aos poucos, acabando com ela. Eu lembro que nós tínhamos uma consagração de jovens. Hoje em dia, a igreja que tinha essa consagração não pertence mais ao campo, ela foi emancipada. Então, o que acontece? Quando nós jovens, né, a consagração era de jovens, quando nós fazemos algo errado, durante a semana era fácil de saber. Por quê? Porque essa pessoa que cometeu o pecado não ia passar a consagração. Por quê? Porque Deus lá revelava tudo. Revelava pulmão, coração, rins, esôfago, fígado, tudo. Então Deus revelava que a pessoa ali não estava numa situação boa. Então o que a gente faz? A gente começa a se apartar do Senhor, se apartar da casa do Senhor, a gente acaba se apartando da consagração ao Senhor. Por quê? Porque como é que eu vou consagrar pecado? Como é que eu vou consagrar pecado? Me lembro que uma das vezes, inclusive, uma das irmãs falou isso na consagração.
Como é que vocês, jovens, vocês ficam pecando a semana toda e no sábado vem para cá para consagrar pecado? É por isso que a vida de vocês estão assim. Então, isso é uma verdade. Não adianta a gente ir para a igreja com uma vida de pecado para consagrar pecado. Achar que Deus não está aceitando aquilo, não está. Não está. Não se engane. Deus não pactua com pecado. Você, eu, podemos até falar muito bem, nos expressar muito bem, falar da palavra e até ganhar pessoas para Jesus. Mas se nós não vivermos uma vida de santidade diante do Senhor, não tem para onde correr. Naquele dia ouviremos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E imagina, isso é algo vergonhoso, é de uma humilhação. Você viver a vida na igreja e naquele dia ouvir isso? Não, não dá, né? Portanto, lembre-se, o pecado ele acaba com a raça humana, ele acaba com a vida da pessoa. A degradação do mundo em que vivemos. É curioso perceber que o pecado afetou não somente a humanidade, mas igualmente o mundo em que ela vive. Questões como alterações climáticas, poluição e alterações na produtividade dos alimentos. Veja que situação o pecado causa. Recentemente, a cidade de Mimoso do Sul, lá no Espírito Santo, está vivendo uma situação devastadora. Por quê? Por causa das fortes inundações. Pessoas perderam suas casas até no segundo andar. A água invadiu Mimoso do Sul. Inclusive, em uma das filmagens aparece uma igreja presbiteriana. Eu já estive nessa igreja presbiteriana. Já faz um tempinho, né? Faz 35 anos. Mas já estive nessa igreja presbiteriana, já estive presente lá. Então, e por que acontece tantas alterações climáticas? Por que acontece tanta poluição e alterações na produtividade de alimentos? Por causa do pecado. A Bíblia diz que a terra geme por causa do pecado. E a terra aqui é no sentido de terra mesmo, é no sentido literal. Então, muitas vezes, os Estados Unidos, por exemplo, em questões climáticas, é o país que mais tem o clima louco do mundo, vamos assim dizer. Por quê? Porque lá faz um calor de 40 graus, lá tem furacões, tornados, né? Tudo desse tipo aí, neva também, tem frio lá, tem tudo. Então ele é o país, em questões climáticas, mais louco do mundo. Ele não tem uma questão que é só calor e frio num tempo, não. Ele tem frio, tem neve, tem um calor excessivo, tem tudo junto e misturado. É uma coisa, os Estados Unidos, sinceramente, é um clima completamente, como diz o povo, né, do 8 ao 80. Então tem também a questão da poluição. Quantos países hoje não vivem uma poluição fora do comum? Inclusive aqui no Brasil. Então, por que isso acontece? Por causa do pecado de Adão e Eva. E, consequentemente, o nosso, né? Aí tu vai falar, mas qual é a ligação? É simples. Se Adão e Eva não houvesse pecado, desobedecido à liberdade que Deus deu, lembra que Deus deu liberdade para eles fazerem o que eles quiserem? Deus deu uma ordem, mas deu liberdade para tocar. E o que eles fizeram? Exatamente isso. Eles foram lá e tocaram, né? A Eva foi lá e tocou o negócio. Então, se eles não tivessem pecado, de lá para cá, até hoje nós seríamos perfeitos. Não haveria nenhuma questão disso ou daquilo, não haveria pecado nesse negócio. Então não haveria poluição, não haveria alterações climáticas, não haveria problemas com produção de alimentos, não haveria absolutamente nada. Por quê? Porque todos estariam vivendo uma vida mais perfeita, completamente perfeita. Consequências para quem comete pecado: a morte física e a espiritual. Na morte, o ser humano tem suas conexões com este mundo cessadas. Com a quebra da comunhão com Deus, vem também a morte espiritual, a separação entre o homem e o Criador. Essa é a segunda consequência do pecado. Então vamos lá. Na morte, o ser humano tem as suas conexões com este mundo cessado, ou seja, quando a pessoa morre, ela, claro, não vive mais nesse plano, ela será sepultada, então não há mais nenhuma conexão com as pessoas, com o ambiente, nada, tudo ali foi cessado, inclusive ali prova a questão da palavra, né? E o homem voltará, como veio do pó, para o pó voltará. Então isso aqui é uma questão do quê? Do pecado de Adão e Eva. O pecado do casal trouxe a morte física para a terra, né, para o mundo. Com a quebra da comunhão com Deus, vem também a morte espiritual, a separação entre o homem e o Criador.
Então, aqui, na questão do pecado, tem a morte espiritual, que é o quê? Que é a quebra da comunhão com Deus. Comunhão é ter algo em comum, ter uma ligação, ter uma conexão. Então, quando a pessoa, por viver uma vida de pecado, deliberadamente de pecado, o que acontece? Acontece a morte espiritual dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não tem conexão com Deus. Lembra o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Ou seja, nós, quando estamos pecando, vivendo uma vida de pecado, nós estamos separados de Deus. E é exatamente isso, a dinâmica do mundo hoje. O mundo, de modo geral, é claro, existem exceções. Eu, você, muitas pessoas no Brasil e no mundo são cristãs, aceitam a Cristo como Salvador. Mas eu digo, a grande massa esmagadora das pessoas não tem uma conexão com Deus. 1 João 5,19 nos diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo está no maligno, está perdido, está morto no maligno. Então, aqui a grande massa esmagadora das pessoas hoje no mundo estão que sem comunhão com o Senhor. Uma vez que estão sem comunhão, padecerão a eternidade sem a presença de Deus. Portanto, na perdição eterna. A perdição eterna. A perdição eterna é justamente a consequência de quem se esqueceu do Senhor nesta vida, que não se arrependeu de seus pecados e não aceitou a mensagem do Evangelho trazida por Jesus Cristo. A perdição eterna. Nós temos uma escolha a fazer nesta vida. A quem vamos servir? A Deus ou ao diabo? Seguir a Cristo, que é o caminho, ou o diabo, que é o atalho? Para onde que nós vamos? Para que lado nós vamos optar? Para ter a bênção do Senhor ou a maldição? Para onde que nós iremos? Para o céu de glória, onde tem a presença de Deus, ou para o inferno? A decisão é nossa, a escolha é nossa. E onde é que nós fazemos essa escolha? Nesta vida, nessa vida terrestre, nessa vida terrena. É aqui que nós fazemos esta opção de aceitar ou não o Evangelho de Jesus. A opção é nossa. Aliás, a escolha é nossa. O Senhor nos deu a opção e nós escolhemos se sim ou se não. Então, quando uma pessoa aceita a mensagem do Evangelho que foi trazida por Cristo, morto na cruz do Calvário, esta pessoa terá o quê? Uma vida com o Senhor. Essa pessoa terá a sua morada celestial. Portanto, a perdição eterna é para aquelas pessoas que não aceitam a mensagem do Evangelho de Cristo. E quantas pessoas hoje no Brasil e no mundo não aceitam? Outras até afrontam a Deus, né? Lá em São Paulo tem um homem chamado Toninho do Diabo, que ele é satanista, declarado. Ou seja, ele não aceita a mensagem do Evangelho. Então, se ele continuar nessa tendência, o que acontecerá com ele? Ele padecerá a perdição eterna. E ele fala que é para ir para lá. É claro que nós, como pessoas salvas na pessoa de Cristo, vamos continuar orando para que Deus converta, né? O Espírito Santo converta este homem desses pensamentos. Eu já falei aqui uma outra vez, vou lembrar, perto da minha casa, tinha um moço. Esse moço era uma pessoa assim, não muito bem... não tinha uma vizinhança muito boa. Ele era uma pessoa assim, bem rude. E uma época ele ficou numa enfermidade, eu não sei bem qual era a enfermidade dele, mas ele ficou numa situação bem deplorável, bem ruim. Eu não fui na casa dele, nunca entrei na casa dele enquanto ele estava lá. Eu ia antes, quando eram outros vizinhos, eu entrava, mas quando veio esse homem eu nunca entrei lá, nunca me senti à vontade com ele. Era uma pessoa muito perversa, então eu não gostava dele. E nessa época, inclusive, eu estava desviado da casa do Senhor. E tempos depois eu voltei para Jesus e tal. E esse homem ficou ruim. Mesmo assim, eu não fui lá, nunca tive muita afinidade com ele. Na verdade, ele chegou até uma vez me agredir. Então, eu optei por não ir. E nessa vez, a igreja foi lá. Se bem que no dia que foram, eu não sabia. Eu estava trabalhando no dia, eu não sabia que a igreja tinha ido. Senão, talvez eu até iria. E a igreja esteve lá na casa dele, visitou ele e fez a mensagem falou ali do Evangelho de Cristo. E ele falou com todas as letras, as pessoas que foram lá falaram com todas as letras. Ele disse que não quer Jesus, que ele vai para o inferno, que é para lá que ele quer ir, mas ele não quer Jesus, ele quer ir para o inferno. E, infelizmente, alguns dias depois, ele acabou
partindo para a eternidade. Só para você te dar aí um parecer de que as pessoas muitas vezes não têm dimensão da mensagem do Evangelho, não têm dimensão do que é o inferno, o que é a perdição eterna, não fazem ideia, não têm dimensão. Então, essa morte espiritual, ela nos afasta, nós não, né? Que nós não teremos essa vida espiritual, essa morte espiritual, mas a pessoa que tem a morte espiritual, ela é afastada de Deus na eternidade. Uma pessoa afastada de Deus na eternidade, para onde que vai? Exatamente isso, para o inferno. Conclusão. A fé cristã nos ensina que o pecado existe e que toda a raça humana foi alcançada por ele, recebendo como juízo a morte e o afastamento de Deus. Portanto, a Bíblia nos ensina que o pecado existe. Não há como negar a questão do pecado. O pecado existe. A Bíblia diz que o pecado jaz à porta, né? Então, se nós não vigiarmos, né, temos que orar e vigiar, se nós não vigiarmos, nós cairemos em pecado. Né? Lembra lá da história da pizza? Aparece uma pizza lá envenenada para você. Como é que você vai ter discernimento? Você precisa estar ligado. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nos apresenta. O adversário, ele sempre, de modo geral, ele se apresenta para a pessoa de uma forma muito bonita, vamos assim dizer, mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8, né, que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aonde que ele está? Em derredor de nós. Por quê? Porque ao redor está o leão da tribo de Judá. Então veja que quando vemos essas circunstâncias, essas questões da vida observarmos, na verdade o adversário ele está ali bramando como leão, feroz, mas na hora de se apresentar para nós, ele vem como se fosse um cordeiro, vamos assim dizer, né? Ele vem bem tranquilo, ele demonstra, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo mais prático. Quantas vezes você não viu uma pessoa, aqui vamos falar que é uma questão de casal, de repente um jovem conheceu uma jovem ou vice-versa, e um está apaixonado pelo outro, são da igreja, são pessoas amorosas, e de repente se perdem, né? Começam a avançar o sinal aqui, avança o sinal ali, de repente a menina está grávida, de repente os dois se afastam dos caminhos do Senhor, alguns até saem da casa dos pais, porque talvez por causa da vergonha, ou porque acha que não tem liberdade dentro de casa, e acaba saindo da casa dos pais, aí acaba saindo da casa dos pais, foi para a casa do namorado, foi para a casa de alguém, e acaba acontecendo que fica grávida, e vai acabando se distanciando da presença do Senhor, e vai se distanciando cada vez mais. Então, olha como é que o adversário se apresentou, como uma pessoa boa, né? Mostrou ali uma pessoa, uma jovem bonita, um jovem bonito, de boa aparência, que vai fazer o quê? Vai levar essa pessoa para a perdição. Portanto, você que está vivendo a sua juventude, cuidado com as pessoas que cheguem perto de você, pessoas que se aproximam de você, principalmente aquelas pessoas que chegam para você de uma forma assim muito bonita, que sabem tudo de você, que gosta muito de você, que demonstra, que concorda, principalmente que concorda tudo com o que você faz. Tudo que você faz, essa pessoa concorda. Cuidado com esse negócio. Uma pessoa que tudo que você faz, a pessoa concorda com você, absolutamente tudo. Cuidado. Abre o olho, que isso não vem da parte de Deus. Não vem. Então, cuidado. Abre o olho, não se deixe levar pela aparência. Não se deixe levar. E por que eu digo isso? Porque eu já vi muitas pessoas, principalmente as meninas, né, muitas jovens, se perdendo assim. Então, cuidado para que você não seja mais uma. E também os meninos, cuidado, porque aquela gatinha pode ser, na verdade, uma pessoa que vai acabar com a sua vida. Então, cuidado com as aparências, cuidado com aquilo. Mas é porque serve ao Senhor na igreja. Pode servir ao Senhor somente na igreja, mas fora da igreja é outra história, né? Então, cuidado, não se deixe levar pelas aparências, ore ao Senhor, busque ao Senhor, e isso aqui em todas as esferas. Eu digo na questão do namoro, na questão da carne, porque geralmente é a parte mais difícil do jovem resistir à parte da carne, né? O pecado da carne, né? O sexo propriamente dito, o sexo antes do casamento. Então, cuidado para que você não seja mais uma pessoa a cair na cilada, né, da pizza envenenada. Hora da revisão. Número 1. Uma das características do pecado é o obscurecimento do entendimento humano. Número 2. A Bíblia descreve o pecado como um ato de rebeldia contra Deus. Número 3. A expressão mais utilizada para definir o pecado é errar o alvo, ou seja, ter na sua frente um objeto e não conseguir acertá-lo.
Número 4. Esse versículo nos mostra duas coisas. Satanás não é um Deus, embora se ache um, e que o pecado pode corromper até a mais perfeita criatura. Número 5. Os problemas ambientais que vemos hoje são oriundos da pecaminosidade humana, seja por força de ações, seja por omissões. Então isso aqui é outra questão, né? do pecado também, a questão de ser omisso ao pecado também e agir para o pecado. Também tem essa questão. Quantas pessoas hoje são omissas ao pecado, né? O que é ser omisso? Por exemplo, você sabe que alguém está cometendo um pecado e você não faz absolutamente nada. O que você está fazendo? Você está sendo omisso. O que você faz? Você fala com o pastor? Não. Você fala com uma pessoa que está errada. Você fala e conversa com ela. E que Deus em Cristo continue nos abençoando e observando, tendo cuidado, por exemplo, de ver que o pecado, quando ele está diante de nós, muitas vezes ele não se apresenta como pecado. Ele se apresenta com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Então nós achamos que aquilo é bom e por isso nós acabamos cometendo aquele pecado. Existe um caso aqui muito interessante sobre a questão da perfeição, que Deus criou o Adão e Eva, colocou lá no jardim, e eles tinham uma inocência tão tamanha ali, que não tinha pecado. Isso aqui é muito interessante, que não tinha pecado, que eles andavam nus no jardim. Agora observa o detalhe, quando eles comeram do fruto, eles fizeram o quê? Perceberam que estavam nus e ficaram com vergonha. Por que eles ficaram com vergonha? Porque a sua inocência acabou. Acabou-se a inocência. E o que eu quero dizer com você hoje? Cuidado. Hoje vivemos uma vida de tecnologia de ponta. As fotos, principalmente, são vinculadas de uma forma muito rápida, muito depressa. E cuidado. E aqui cabe para ambos. Para o menino e para a menina, para o jovem e para a jovem. Cuidado com esse negócio de fotos íntimas. Enviar para o seu namorado, para a sua namorada. Abre o olho. Por quê? Porque uma vez que você envia, acabou a inocência. Não tem mais como mudar. Não tem mais como voltar atrás. Você vai ter que passar por essa vergonha para o resto da vida. Agora imagina, por exemplo, seus familiares, seus pais, vendo uma foto sua sem a lã. Não dá, né? Você é ovelha do Senhor, portanto, não poste e não envie foto sem lã para ninguém, por mais que você confie nessa pessoa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!